Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um culto, nesta manhã e, em primeiro lugar, clamando a presença de Deus, que Ele possa vir através do Espírito Santo e revelar a sua santa palavra, e que durante a pregação dessa palavra, e em todos os lugares que for ouvir essa mensagem, que seja manifestado o poder de Deus que traz alívio, que para os cansados, traz a paz, tira a opressão, traga a cura, traga a libertação, traga, enfim, vida e vida em abundância. Amém? Muito bem, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mateus, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 48. Está escrito assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Muito bem, quando nós lemos isso, isso nos assusta, porque nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós vimos até no grupo familiar de quarta-feira passada, no livro de Romanos, que a Bíblia revela que não existe um justo sequer, que não existe ninguém que faça o bem, que todos pecaram. Então, como que nós podemos ser considerados perfeitos? Jesus, ele na verdade cita um versículo que vem lá do Velho Testamento, que está escrito em Deuteronômio, o quinto livro do Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 13, fala assim: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então, o que vem a ser a perfeição? Como que Deus vai considerar uma pessoa perfeita, sendo que nós somos imperfeitos? Da onde Deus vai tirar a perfeição de imperfeitos? Então, preste muita atenção na pregação de hoje e de uma forma bem simples, bem resumida, nós vamos mostrar o poder que faz nos tornar perfeitos diante de Deus. Eu queria primeiro te mostrar a vida de um homem, que você voltando lá no primeiro livro da Bíblia, ainda no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4, existe o relato da vida de um homem chamado Enoque. Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e teve Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Caim, nós já estudamos isso, Caim foi um homicida, ele matou o seu próprio irmão, matou Abel, e tanto que lá no versículo 11, Deus diz o seguinte: e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então, esse filho dele, o Enoque, nasceu de um pai homicida, de um pai que com certeza não obedecia a Deus, que não seguia os princípios de Deus. Então, não era uma boa referência. Como que uma pessoa dessa pode ser considerada perfeita? A resposta disso vai estar lá no capítulo 5, a partir do versículo 21. Me acompanhe aqui nessa leitura. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metuselá, mais conhecido como Matusalém, Então eu vou falar Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Amém? Você sabe que naquela época se vivia muito, porque quanto mais estivesse próximos a Adão, Adão foi criado não para morrer, mas para ter uma vida eterna. Amém? Só que o pecado fez com que ele perdesse essa bênção. Bom, aqui está revelado, já no versículo 22, o segredo dele ser considerado perfeito diante de Deus. No 22 está escrito assim: e andou Enoque com Deus. O fato dele andar com Deus foi considerado por Deus como a perfeição de Enoque. Isso está confirmado no versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, Deus toma Enoque. Mas você pode falar assim: poxa, mas Deus tomou Enoque porque ele se agradou de Deus? Mas aqui não fala isso, Eu queria que você deixasse aí marcado
mas se você puder, vá comigo até o livro de Hebreus e você vai encontrar lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, está escrito assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladou, visto como antes da sua trasladação, né, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Qual o testemunho que ele teve que agradar a Deus? O fato dele andar com Deus. Significava dizer que Enoque, ele praticava, né, a palavra de Deus. Com certeza Enoque evangelizava. Se você vê o livro de Judas, né, lá no finalzinho da Bíblia, você vai ver que Enoque, ele pregava o evangelho, né? Então ele fazia aquilo que era agradável a Deus. Ele era um testemunho do poder de Deus, né? E aí você vai ver que se nós alcançarmos a perfeição, né? Quando nós alcançamos a perfeição, nós fazemos tudo aquilo que Deus se agrada. Que quando nós vemos aqui, lá no livro de Judas, né? Eu estou lendo o livro de Judas, capítulo 1, né? Na verdade ele é um capítulo só, mas no versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Então você vê que Enoque pregava o evangelho. Ele anunciava que viria o tempo, né, da justiça de Deus, né? Muito bem. Voltando lá para Gênesis, no capítulo 6, eu vou falar de um outro homem, que era um homem também comum. E que esse homem vivia também num ambiente conturbado. Então, como é que um homem que vive num ambiente onde não existe o respeito a Deus, às coisas de Deus, como é que ele pode ser considerado perfeito? Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Quer dizer, Deus ficou triste. 7. E disse o Senhor: destruirei sobre a terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de Deus ter criado, ou feito. Não é? Você vê a tristeza de Deus. Agora, olha no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, mesmo num ambiente, né, hostil, de injustiça, de perversidade, de crueldade, de desrespeito às leis morais, às leis espirituais, de desrespeito aos mandamentos de Deus, Noé encontra graça. Isso acontece com nós também. Embora nós estejamos num mundo que é corrupto, né, maldoso, que jaz, né, ou seja, está sob domínio do maligno, né, onde a influência do mundo acaba corrompendo, né, todas as pessoas, mesmo num ambiente assim, nós, como Enoque, nós podemos encontrar a graça de Deus. Mas qual o segredo de Noé ter encontrado a graça de Deus? Está no versículo 9. Essas são as gerações de Noé. Noé, um varão justo, né, e reto, em suas gerações, vírgula, Noé andava com Deus. Então, assim como Enoque, o que fez a diferença foi Noé ter andado com Deus, né? Lógico, você sabe que Noé fez a arca, foi salvo, né, da justiça. Isso também reflete, né, uma época de sofridão em que Deus preservou Enoque e sua família. Mas o que tem a ver o andar com Deus, né? E de onde vem o poder de ser feito perfeito pelo fato de andar com Deus, né? Você sabe que existe um ditado popular que diz assim: se você quiser conhecer uma pessoa, você anda com ela, caminha com ela, né? Uma pessoa que vai casar, ela passa pela fase de namoro, de noivado, onde ela busca conhecer a pessoa, não é, que ela está buscando, né, e ser conhecida. Isso daí indica que o conhecer a pessoa e ser conhecido é importante num relacionamento. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, se nós queremos
ouvir Deus, ser dirigidos por Deus, se nós queremos ser guiados, né, queremos que o poder de Deus venha sobre a nossa vida, nós temos que ser conhecidos dele, nós temos que ter relacionamento com ele. E para isso, eu vou te mostrar só um episódio que aconteceu no livro de Atos, que é bem conhecido, né? Atos capítulo 19, versículo 13, né? Atos, eu vou ler o Novo Testamento, e aqui conta a história de alguns jovens que não eram conhecidos de Deus, né? E tentaram fazer a mesma coisa que Paulo fazia, amém? Então, eu estou lendo Atos capítulo 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, né, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo segue, né? Ou prega, né? E os que faziam isto eram os filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando sobre o homem que tinha o espírito maligno, e assim orando-se deles, né? Pois pô-los a correr, de maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Quando você não é conhecido de Deus, né, o próprio maligno sabe disso, né? O maligno sabia que esses filhos de Sevas, né, não andavam, não seguiam Jesus, não andavam com os apóstolos, então eles não eram conhecidos de Deus. Para você ser conhecido de Deus, você precisa andar com Ele. E como se conhece Deus? Né? Andando no mesmo caminho que Ele. João capítulo 14, né? Eu queria convidar você, que é muito conhecido esse texto, mas para aqueles que ainda não conhecem, né, que estão vendo essa mensagem pela primeira vez, João capítulo 14, versículo 6 fala assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que andar, né, com Deus significa caminhar com Deus. E caminhar com Deus significa caminhar com a palavra. Andar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus está na Bíblia Sagrada, né? Muito bem. Ser conhecido, né? O ditado, né? Se você quiser conhecer uma pessoa, caminha com ela, né? Isso é importante para a gente entender o poder de andar como a pessoa tem, né? Agora, um outro fato também, que vem de um ditado popular, é o seguinte ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Esse é um ditado popular e eu queria te mostrar na Bíblia. Primeiro, o Salmo 1, né? O Salmo lá no meio da Bíblia, você vai encontrar uma importante recomendação de Deus para quem quiser ser bem-sucedido, para quem quer ser abençoado. Eu vou ler, né? O primeiro salmo da Bíblia, né? Está escrito assim: bem-aventurado o varão ou a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu ouvido e o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O que Deus recomenda para nós não andarmos com ímpio, não sentarmos com ímpio? Ou seja, ímpio é aquele que comete impiedade, é aquele que não tem obediência às coisas de Deus, não é? Então, qual o poder que tem quando nós caminhamos com uma pessoa? O andar com uma pessoa, sentar com uma pessoa. Você sabe que a influência de andar com uma pessoa faz com que nossa vida seja transformada, né? Quando nós andamos com uma pessoa, o caráter desta pessoa, né, ela vai sendo misturado com o nosso caráter, de forma que nós
aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Você escolhe a quem você vai andar, com quem você vai andar. Porque com quem você vai andar, você vai sofrer a influência dos pensamentos dessa pessoa, do modo de agir dessa pessoa. É por isso que andar com Deus traz para nós a perfeição, porque o nosso caráter é moldado pela palavra de Deus. Quando nós andamos com Deus, na verdade, como diz o livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quando nós escolhemos andar com Deus, perante Ele, nós somos considerados perfeitos. Perfeitos porque a vontade de estar junto com Deus é tudo o que Ele precisa para nos transformar. Amém? Andar com Deus é ler a palavra, é conhecer a palavra, né? Conhecer a Deus é conhecer a palavra. Andar com Deus é andar pela palavra, não é? E assim sendo, ser transformados, né? Eu queria que você praticasse isso na sua vida e pudesse colher os frutos, não é? Então, que você e o Espírito Santo, né, possa trabalhar na sua vida, né, de forma que você seja transformado, assim como todos nós somos transformados, né, no dia a dia, de acordo com os pensamentos da palavra de Deus. Vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas todos nós, meu Pai, precisamos ser transformados. E a forma como o Senhor faz isso, meu Pai, é quando nós andamos na Tua palavra, meu Pai. Nós sabemos que Jesus é o caminho, então andar contigo, meu Pai, é andar na palavra e caminhar para o reino dos céus, com a certeza de que nós seremos considerados perfeitos pela escolha que nós fazemos, perfeitos porque nós andamos contigo, perfeitos, meu Pai, porque quando nós andamos contigo, o Senhor muda o nosso caráter, meu Pai. Que todos aqueles que ouvirem essa mensagem, meu Pai, recebam de Ti o alívio, o socorro, a graça, meu Pai. Em nome de Jesus, alcance todos aqueles que sofrem, meu Pai, nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima quarta-feira no nosso grupo familiar às 8 horas da noite. Em nome de Jesus.